Tem Scarpa decisivo no Atlético, o Cruzeiro tropeçando mais uma vez, a CPI da manipulação no futebol em ação, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre tudo o que quiserem. Combinado? Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Separei dois joguinhos aí na Libertadores para você fazer a sua brincadeira, Botafogo e Universitário. Eu vou ficar com a vitória do Botafogo. Bolívar e Flamengo, Flamengo que vai com o time reserva, eu vou ficar na vitória do Bolívar. Faça seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixado e não se esqueça de usar o código CORTEG, igual está aí na tela, para você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xBet. Quero falar agora sobre a CPI da manipulação de resultados aberta instaurada pelo Senado. Ela decidiu, depois de ouvir o John Textor, convocar Glauber do Amaral Cunha, árbitro do áudio citado pelo John Textor. Só para voltar um pouquinho no tempo, Textor havia afirmado que um árbitro de futebol havia sido gravado falando sobre um esquema de manipulação de resultados. Vou ler para você o que disse esse árbitro, que foi convidado a participar da CPI. O Glauber foi flagrado dizendo o seguinte, abre aspas, eu apitei, apitei, entendeu? Deixei de ganhar muito dinheiro também, mas o que eu podia fazer eu fiz. O cavalo passou selado e eu montei nele. Aos 16 minutos dei um pênalti para os caras, entendeu? Aquele pênalti 50%, eu dei, é pênalti de agarra a garra. Os caras bateram o pênalti na trave e depois eu fiquei dando tudo para os caras e a bola não quis entrar. Dei 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Ele conta também outro pedaço dessa gravação que não conseguiu dar mais pênaltis porque não existiram mais agarra-agarra dentro da área. Essa para mim é a primeira constatação desde que o Textor passou a fazer ameaças e denúncias. Esse para mim é o primeiro assunto mais grave, é o primeiro tema mais pesado, porque se de fato essa gravação for verídica, real, aí está muito claro que houve uma tentativa de um árbitro de manipular o resultado. O problema é que essa atuação do Glauber do Amaral Cunha aconteceu na Série C do Campeonato Brasileiro. Nada que corresponde àquilo que o Textor afirmou de uma manipulação de um esquema para que o Palmeiras se sagrasse campeão brasileiro. Importante contar também que a CPI já convocou Rafael Claus e Daiane Muniz para serem ouvidos, tudo porque constatou-se que eles foram escalados 11 vezes na Série A do Brasileiro de 2023, como se isso fosse um enorme problema. Se há uma relação de bom trabalho entre o árbitro em campo e a árbitra de vídeo, qual o problema deles trabalharem juntos? Enfim. E aí só para completar essa celeuma, essa bagunça que se transformou o futebol brasileiro, a ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, havia sugerido a paralisação do Campeonato Brasileiro. Entre outras coisas porque há uma série de reivindicações contra o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, e o Wilson Seneme. Mas é importante contar que a maioria dos árbitros da Série A não vê a ANAF como representante deles. Há uma outra associação. E o pessoal da ANAF está querendo pegar carona nessa história e ganhar um pouquinho de publicidade. Enfim, uma confusão danada. O futebol brasileiro vai de mal a pior. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, absolutamente decisivo depois da saída de Luiz Felipe Scolari. Nessa terça-feira, o Atlético venceu o Peñarol por 3-2 na Arena MRV, chegou a abrir 3-0, tomou 2 gols no segundo tempo e passou um sufoquinho no final da partida. Mas, de novo, o Scarpa foi absolutamente decisivo com 2 gols. Desde que o Gabriel Milito assumiu o comando do Galo, foram 6 partidas com 5 gols do Scarpa e 2 assistências. A contradição vem agora. Com o técnico anterior, Luiz Felipe Scolari, foram 11 partidas do Scarpa, nenhum gol e nenhuma assistência. Nicola, o que acontece? Entre outras coisas, o Milito criou um esquema que favorece demais ao Scarpa. O que o Milito tem feito com o Atlético? Ele povoa o meio-campo de jogadores e tenta, depois de balancear o adversário, colocar a bola nas pontas para que o Scarpa sem marcação, ou o Arana sem marcação, o Scarpa pela direita ou o Arana pela esquerda, consigam levar vantagem em relação às defesas adversárias. Já com o Felipão, em vez de ter esse papel de destaque, o Scarpa era utilizado pelo lado esquerdo, algo que ele não está acostumado e que ele já deixou bem claro que não gosta. Só para completar sobre o Galo, classificação bem encaminhada, é o único time brasileiro com 100% de aproveitamento dos pontos na Libertadores, são 9 pontos em 9 possíveis. O grupo G tem, além do Galo com 9 pontos, o Rosário Central com 4,
Peñarol com 3 pontos e o Caracas com 1. Nessa terça-feira, o Caracas empatou com o Rosário Central lá na Venezuela. O que acontece é o seguinte, vamos lá, a intensidade que esse time do Atlético joga, imposta pelo seu treinador, eu entendo que faz com que haja um desgaste que é absolutamente natural. Absolutamente natural. Então ontem, depois do jogo, eu fui lá pro meu Instagram, e hoje pela manhã no meu canal. Everton, você fica falando, fazer propaganda. Não, até eu falo muito da Band lá e não vai mudar nada pra Band, eu falar da Band lá, mas eu falo também. E eu falei exatamente de que com esse sistema, com essa forma de jogar do Atlético, com essa intensidade, o desgaste é inevitável. Como é inevitável também, viu, senhor Vitor Bage, que você vá ao mercado. Por quê? Você mexeu no elenco, o elenco tem um alívio na folha e é necessário que você vá ao mercado. Não sei se vai esperar a janela ou se vai trazer algum tipo de jogador que possa chegar agora e jogar. Fato é que há necessidade, sim, porque vai rodar muito elenco. Do jeito que o Atlético joga, gente, não dá para não mudar. Não dá para não girar elenco. La rotação, né, Milito? Não dá. O time se desgasta muito, muito. E por vezes, outros têm que correr, por exemplo, pelo Hulk. O Hulk não é mais um garoto, embora esteja gozando de boa saúde. Então, isso acontecendo, inevitavelmente você vai mexer em peças. O que você tem no banco disponível é suficiente para continuar mantendo a qualidade? Acho que não. Então, por isso, a necessidade. Porque é o seguinte, não dá para desconsiderar que hoje você, por menos que usassem Pavon, Edenilson, Patrick, eles poderiam ser úteis nesse jeito de jogar do Milito. Então, eu entendo, é meio impopular, depois de uma vitória, você chegar aqui e ficar falando sobre isso. Mas é um momento oportuno para se discutir, porque não pode esperar daqui a pouco acontecer uma sequência ruim para mas bem não, falar agora que a coisa ainda está muito, muito, muito bem vista. Ô Galante, o Thiago Carpini, quando ainda treinador do São Paulo, já no estertor do trabalho dele, ele meteu numa coletiva que quanto mais o time ganha, mais perto da derrota ele está. E quanto mais o time perde, mais próximo da vitória ele está. Você acha que foi uma dilmada dele ou tem sentido isso que ele está falando? Eu estou dizendo isso para você relacionar com o momento do Atlético. Porque o que o Du disse agora, um amigo meu de imprensa, não vou dizer quem é, ele não trabalha aqui, ontem quando começou o jogo e o Atlético meteu 3, depois do terceiro gol, ele falou a mesma coisa que o Du falou, que o colega dele da Itatiaia disse. Devolvam o meu galo, porque isso aí é o Manchester City. Um espécie de Real Madrid, né? Então eu queria que você falasse sobre o tempo. Tá rindo por quê? Dormiu com o Bozo? Não, eu tô rindo Ele descobriu quem é um essa amigo. comparação. Ele descobriu quem é um amigo. Todo mundo descobriu. Ele sabe quem é um amigo? Sabe. Boa tarde, HG, turma de casa, amigos aqui do estúdio. Eu acho que a gente, talvez essa declaração seja que por o time vencer tanto, ele acaba entrando numa zona de conforto que de repente pode ficar mais próximo à derrota. Agora o que eu penso a gente tem que separar em duas situações. Primeiro, a gente tem que valorizar uma vitória do Atlético em cima do Peñarol em casa, o único time com 100% de aproveitamento dentro da Libertadores. Eu acho que isso não pode passar ileso. Claro, não existe mais jogo fácil na Libertadores. O Atlético ter aberto uma vantagem de 3-0 e ter tomado 2 gols, aí entra no que você falou, que eu acho que é uma justificativa que o torcedor e talvez o Milito entre num grande conflito, porque ele está cobrando uma intensidade. Então ele vai ter que rodar o time. Só que aí tem uma questão. O banco do Atlético não é do nível dos jogadores que estão como titulares do Atlético. Então existe um impacto na hora que você muda o time. Aí entra essa questão que ele tem que buscar no mercado, né? Mas a janela só abre em julho. Então o Atlético vai ter que lidar melhor com isso, administrar melhor essa situação. Mas eu acho que é fato, né? A qualidade do elenco do Atlético no banco é diferente da qualidade do que tem dentro de campo. Agora o Atlético ontem soube sofrer. O Atlético soube lidar com a situação. É verdade, Thiago. O Atlético. Não, cara, o Atlético foi pressionado. Ô, Galante, vai lá ver sabão, Galante. Para que esse tem de soube sofrer, Galante. Para que esse tem de soube sofrer. Ele soube sofrer, irmão. Tava quase perfeito. Meteu o pé. O cara tá bem pra caralho. Não vou discordar de nada. Ele meteu o soube sofrer. Calma, deixa eu chegar lá. Cacete, doido. Deixa eu chegar lá. O Atlético teve erros. A gente tem que pontuar aqui. O Atlético não pode tomar mais gol de bola parada em que o zagueiro não sobe na bola como o Gemerson fez, o atacante sobe sozinho. Isso não pode, já chega.
O Atlético tem que ter tempo para aprimorar isso. Outra, o segundo gol, um lance de uma tabela no meio de 3 jogadores do Atlético, que ficaram parados e o cara consegue chegar à linha de fundo. Mas Aconteceram erros, mas eu acho que o Milito chegou tem um mês. Eu acho que ele ainda tem tempo e precisa de tempo para aprimorar algumas coisas e ele não tem tempo para treinar. Então tem que haver uma certa relevância em cima disso. Essa Sabe é a o que é o minha problema? questão. Porque, assim, eu concordo contigo. É claro que o banco do Atlético ele não tem a mesma qualidade do time titular. Aliás, só tem um time que tem a mesma qualidade, o banco e o time titular, que é o Flamengo. O resto todos não tem. Aliás, alguns têm também, mas é todo mundo ruim, né? O time titular é ruim, o reserva é tudo ruim. Mas, voltando nesse caso específico, se a gente fizer uma análise do trabalho do Milito, eu acho que ele vai aos poucos se adequando ao Atlético. Eu acho inadmissível o Atlético abrir 3-0 e tomar sufoco igual tomou no jogo de ontem. Porque há erros claros de análise do elenco. Pô, peraí, se eu não consigo fazer com o meu elenco que ele tenha 90 minutos de pura intensidade, que é o que exige o Milito, eu não posso exigir que esse elenco faça. Mas jogue só tem dessa um forma. técnico no mundo que consegue fazer isso, Thiago. Qual? Só um no mundo. Qual? Pepe Guardiola. Consegue fazer o quê? Tirar a Isso. intensidade do elenco? Pressão, 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 Então, pressão, exato. pressão, Ninguém consegue pressão. fazer isso. Então, ninguém consegue. Ninguém, eu concordo Então o contigo. Milito, Tem que dar um passinho pra trás e entender o decorrer elenco. da partida, ele tem que dar alguns passinhos para trás. Exato. Durante o jogo, não dá pra você ficar 90 minutos Batendo. nem indo na Unliman, irmão. Você vai na Unliman, você não fica 90 minutos. Eu tenho Não fica. Não tem fica. Não, tem eu como. tô. Você fica no máximo 30. Dá uma cadenciada, 40, HG. Dá uma Entende? cadenciada assim. Mas você tem que dar uma, né? Aquela segurada de leve. Porque senão não dá, cara. O time não dá conta. Não Meu dá irmão, conta, você os caras desconsidera o afogam. adversário? Do outro lado não joga É que ninguém? depois tá 3-0. Não, mas do existe outro lado não adversário joga mais, ninguém? Né? Não, é que Mas depois peraí, tá 3-0. peraí. Pois é, porque que nem quando eu o falei. Cruzeiro abre 3-0 e depois cede no segundo maior tempo, vergonha aí, da pô, não sei o que e temporada lá tal. do Souza. Aí quando é o Atlético, cara, acontece, do outro lado tem um Quando foi o adversário. Cruzeiro e ele cedeu, eu disse que foi a maior vergonha ao lado do jogo do Souza. Eu não mudo isso. É, mas tem que ter uma Eu diferença. mantenho... Não tem diferença. Claro que tem. Tem diferença em relação ao jogo do Atlético. O Atlético Pro venceu. Atlético eu acho que é até pior, porque tem mais qualidade. Mas o Peñarol também tem mais qualidade que os adversários Sim, do Cruzeiro. obviamente. É mais ou menos a mesma distância. O Atlético, nesse caso, ele tinha que ter vencido e mantido uma segurança durante o jogo. O Atlético não foi seguro. O Valu tá possesso ao seu lado. O Atlético não foi seguro no segundo tempo. E não foi mesmo. Não foi? Claro que não. Mas Não ele foi. tem Tomou sido bola na seguro trave. em qual jogo no segundo tempo? Foi no jogo contra o Contra Cruzeiro. o Cruzeiro. Contra o Criciúma, quando abre 1-0, quando essa margem ela é mínima, Você tem razão. o Atlético Toma um empate. tomou um empate. E assim, o Criciúma nem forçou. O gol, Tô assim, contigo. o gol aconteceu. Tô contigo. O gol aconteceu. Ontem, com uma margem de 3-0, porra, pode falar palavrão no ar? Pode, Já pode. falei, Perdão, caraca. perdão. Caraca, hoje. Acaba que o Atlético tinha uma margem tão boa que houve desconcentração no segundo tempo, sim. O Atlético baixou a intensidade física, sim. E o Milito exigindo. É que não Não adianta. dá. Sabe uma coisa que não adianta? Assim, você vai tirar o Sarabia, vai colocar o Mariano, tem uma queda física do time. Não, se tirar o Zarate, Tem uma- botar Pô, o os caras não Igor conseguem Gomes. jogar meio Então, tempo, tem velho. Não, mas tem uma queda. A queda é natural, mas não é só isso. Cara, a exigência de intensidade que ele tem, ela é muito grande. Ok, é o que ele quer fazer. Só que para um elenco no futebol brasileiro, é difícil você conseguir isso durante os 90 minutos. Mas olha, eu vou te dizer. E aí pode ser qualquer momento da temporada. Pode falar, mas o trabalho anterior, a preparação física era ruim. Aí, Valu, já tá se calçando. Não é isso. A preparação física era ruim. Não era, a preparação física é a mesma. A preparação física é a mesma. Aí, ó, fala, Valu, boa tarde. Boa tarde para você, HG. Boa tarde para os colegas. Boa tarde para o telespectador. Quanta coisa rebuscada, né, num trabalho que iniciou agora e quanta boa vontade com outras situações. É claro que, felizmente, para o Atlético e para o torcedor atleticano, o Gabriel Milito sabe que ontem aconteceram erros, mas eu vou puxar para falar dos acertos aqui no primeiro momento. Falar de um Gustavo Scarpa que finalmente está tendo seu potencial explorado por um técnico que consegue enxergar as múltiplas funções que ele consegue fazer dentro de campo. Melhor e jogador como do ele futebol consegue- brasileiro atualmente. E como ele consegue Gustavo Scarpa. impactar o Atlético. Obviamente, eu acho que a gente vive de uma certa forma, não incluindo todos aqui, é claro, elogiando muito o Palmeiras, muito o Abel Ferreira, que pede intensidade do Palmeiras. E quando vem o Milito e pede intensidade ao Atlético na maior parte do tempo, isso não é possível. Eu acho que não é possível com o atual elenco,
concordo com você, HG. Acho que o Atlético tem que ir pontualmente no mercado, 4 ou 5 reforços. Ué, mas não é pontualmente, não, pô. Eu acho que é 4 ou 5 reforços no meio do vou ano? falar o porquê que é pontualmente, Cabido. Acho que o Atlético não tem condição hoje financeira, de acordo com aquilo que passou, para buscar 4 ou 5 reforços do mesmo nível dos jogadores que estão em campo. Por exemplo, o Atlético não tem como trazer mais um Arana, um Zarate, um Hulk, um Paulinho, um Scarpa. 5 jogadores, não tem. Mas eu acho que o Atlético, se conseguir trazer jogadores fisicamente, que cumprem função, que são fortes fisicamente, mas também inteligentes taticamente, é claro, com alguma qualidade, mas que não do nível desses 5 que eu citei, o Atlético vai conseguir chegar forte em todas as competições. O Milito vai errar como um técnico que está chegando agora. E é importante lembrar, né? O Milito em 3 jogos de Libertadores já conseguiu fazer o que o Luiz Felipe Scolari não conseguiu ano passado em 3 jogos de Libertadores, onde ele sofreu uma derrota e 2 empates. O Milito venceu por 3 vezes. É claro que falta ao Milito conseguir uma campanha no Campeonato Brasileiro igual ao que o técnico antecessor conseguiu, mas tenho certeza que o torcedor atleticano olha hoje e vê horizontes de coisas para acontecerem, não um time engessado, parecendo um time de totó completamente parado. O Atlético é movimentação o tempo inteiro, tomar gols vai fazer parte, mas a gente está vendo que o potencial do ataque começa a ser explorado e acho que o Atlético tem muito para melhorar nesse quesito. Tá aí, né, rapaziada? Ficamos com as notícias do Atlético. Ontem eu tinha dito que o jogo ia ser 3-1 e acabou que o jogo ficou 3-2. Quase acertei o placar, mas eu entendi que o Atlético ia fazer mais de 3 gols, porque o time do Atlético tá muito vacilador aí com o Gabriel Milito, né? Scarpa, todos os jogos tá voando, tá destaque total aí o Scarpa, que chegou aí desacreditado. E todo mundo fala que ele demora a engrenar, e de fato demora mesmo. Chegou no Galo, aí demorou um pouco para engrenar, mas agora tá fazendo jus ao que ele é. Jogador fenomenal, jogador muito bom de bola. Precisava de ritmo, precisava que o treinador entendesse a posição dele, e tá dando certo. Agora ele tá jogando ali na posição dele, tá jogando bem, faz gol pra caramba, dá assistência, dá passe. Pra mim tá sendo o melhor jogador no futebol brasileiro, tá? Não tem nenhum jogador hoje no futebol brasileiro com a mesma intensidade dele, tá? Ah, mas tem o Arrascaeta. Arrascaeta não joga, só joga por grife. Ele jogou o Campeonato Carioquinha, só sabia cair, era pênalti o tempo todo. Ah, tem um Paia no Vasco. O Paia tá aposentado, já não joga, tem o quê? Mais de um mês que não joga. Só jogou o Campeonato Carioca e fez aquela graça, depois se machucou, entendeu? Não conseguiu nem ir pra final contra o Flamengo. No Botafogo não tem ninguém. No Fluminense o Marcelo, tenso. No Corinthians tem o Garro, que é mais ou menos. No São Paulo não tem ninguém para fazer essa função. No Palmeiras, Rafael Veiga eu acho que tá muito abaixo do Scarpa. No Santos, nem conheço nenhum jogador do Santos. No Bahia tem o Everton Ribeiro, mas também não tá lá, não tem nada a ver. No Internacional tem o Alan Patrick, também sumido. Só jogou só o campeonato dele lá, mas não foi nada, nem tudo isso também. Enfim, pra mim é o melhor camisa 10, é o melhor meio de campo aí da atualidade, o melhor jogador. Então, se você acha que é também, deixe aí no comentário a sua opinião. Valeu, agora tô ficando por aqui, um grande abraço no coração, fui!